Cara, por que alguns nomes de compostos químicos têm um número no meio? Excelente pergunta. A nomenclatura de compostos orgânicos, ela segue muitas regrinhas. E esses números no meio, eles recebem um nomezinho também. Eles são chamados de locantes ou localizadores. Você em casa eu tenho certeza que já viu esses localizadores em muitos compostos. Vamos dar uma olhada aqui e ver por que a gente usa eles. Vamos ver aqui junto, ó, esses dois exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, segundo exemplo, eles têm algumas coisas em comum. Para a gente dar um nome de um composto, a primeira coisa que a gente faz é ver quantos carbonos tem nesse composto. Lembrando que cada ponta solta, cada vértice representa um átomo de carbono. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. 4 carbonos. Consegue ver? E aí a gente tem um prefixo para indicar que são 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Então vamos dar o nome começando com but. Vamos lá, ó. Vou botar aqui para você, ó. But. Legal? Quando tem uma ligação dupla, a gente usa o infixo em. Quando tem ligação tripla, a gente usa o infixo in. Quando só tem ligações simples, o infixo an. Claro que a gente está falando, tá, galera, de duplas, triplas, entre átomos de carbono. Então, se você for ver nesse nosso exemplo aqui, tem uma dupla que aparece entre dois átomos de carbono. Ó. Essa ligação dupla aqui está aparecendo entre esse e esse átomo de carbono aqui. Legal? Então, a gente vai usar o infixo em para indicar a presença dessa ligação dupla. Então, but seguido de en. E como a gente tem um hidrocarboneto, um composto que só é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio, o sufixo dele é o sufixo o. Então, o nome desse cara, buteno. Legal? Maravilha. Olha o de baixo. Qual seria o nome do de baixo? Você consegue notar que ele também tem 4 átomos de carbono na estrutura? Prefixo but. Então, eu vou escrever aqui, ó. But. Entre os carbonos tem ligação dupla, você está percebendo, ó, que entre esse carbono aqui e esse carbono aqui, a gente tem uma ligação dupla. Então a gente vai ter que usar um infixo que indique a presença da ligação dupla, que é o infixo em. E o sufixo o, por também ser um hidrocarboneto, também ser um composto formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Mas você conseguiu perceber o problema que a gente tem? A gente tem dois compostos que nitidamente são diferentes. Você consegue perceber visualmente a diferença entre eles, mas eles ficaram com o mesmo nome e isso não pode acontecer na química. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar algum artifício, algum recurso para resolver esse problema. Na sala de aula, você usa muito esse recurso. É bem provável que você já tenha estudado, ou até hoje mesmo você estude, com pessoas que têm o mesmo nome. Talvez 2 Carol, ou 2 Pedro, 2 João na sala. Isso pode acontecer. E aí o que você faz? Você começa a utilizar os sobrenomes, ou talvez até algum apelido, para se referir a algum deles. Não é assim que funciona? Na química é a mesma coisa. A gente não pode ter dois compostos que são diferentes com o mesmo nome. Até porque isso seria muito confuso na hora de fazer algum relatório, talvez até na produção de algum composto em específico, daquele composto podia gerar dúvida, podia gerar ambiguidade. Então, como que se resolve esse problema? A gente usa esses tais locantes, esses tais localizadores, para indicar a posição do que diferencia eles. No nosso caso aqui, ó, a gente tem a ligação dupla em posições diferentes, não é? Então a gente vai indicar a posição da ligação dupla. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que numerar a nossa cadeia carbônica. E a numeração, ela segue uma regrinha bem simples, tá? A gente vai colocar os números a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, no primeiro exemplo, o carbono 1 vai ser esse aqui, ó, o da ponta, que a ligação dupla está. E a gente vai seguindo, ó, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Legal? No de baixo, a dupla está equidistante das duas extremidades. Então você pode escolher se você numera da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz, é com você. O que você escolhe? Bom, como o de cima eu numerei da direita para a esquerda, o de baixo eu vou numerar da esquerda para a direita. Se na sua casa você escolheu numerar da direita para a esquerda, você vai perceber que o nome que você vai encontrar vai ser o mesmo que eu vou encontrar. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, não vai fazer diferença. Então repara só, no primeiro exemplo, a dupla ficou entre os carbonos 1 e 2. Legal? A gente vai usar sempre o menor número, tá? Então, se ela está entre o 1 e o 2, eu vou usar o número 1. Então, esse cara aqui vai ser o 1 buteno. Enquanto que no de baixo, a dupla está entre o 2 e o 3. Vou usar o menor número 2. Esse aqui vai ser o 2
buteno. Mas espera aí, calma, calma, calma. O Eric ele perguntou no início por que que o número vem no meio. E aqui eu coloquei o número no início do nome do composto. Na real, gente, a gente ainda está montando o nome, tá? A IUPAC ela pede que esse locante, que esse localizador, venha imediatamente antes do que ele está indicando a posição. Então, você concorda que ele está indicando a posição aqui da ligação dupla? Então, esse número, esse localizador, tem que vir imediatamente antes do termo que faz referência à ligação dupla. Então, ele tem que vir antes do em. Então, o jeito correto da gente escrever o nome desses compostos aqui não seria um buteno, pelo menos não seria o jeito mais adequado, tá? O ideal seria a gente escrever, ó, ao invés de um buteno, but, para dizer que são 4 carbonos, hífen, hífen, eno. Então, but 4 carbonos, e no carbono 1 eu tenho um en, eu tenho uma ligação dupla. Legal não? O de baixo ficaria como o nome, ó? But 2 eno. Então, ao invés de usar 2-buteno, a gente vai dar preferência para utilizar but 2-eno, assim como a gente usou but 1-eno em cima. E aí talvez você fale, Joca, mas fica feio, but 1-eno, dá para melhorar? Dá. A IUPAC ela diz que você não deve utilizar consoantes antes dos localizadores. Então o nome mais adequado seria buta 1-eno e buta 2-eno. Mas assim, nenhuma prova cobra isso. Então a gente vai deixar desse jeito, porque os concursos que você vai fazer vão colocar desse jeito aqui, tá? Então é por isso que aparecem alguns números, alguns localizadores no meio do nome. É só para diferenciar as possíveis diferenças, né? Mostrar, na verdade, as possíveis diferenças entre os compostos. Legal? Espero que você tenha gostado. Beijotas e até a próxima.